A paz do Messias, chamado de Cristo e de Jesus, para todos vocês que já me seguem no canal do YouTube. Meus irmãos e minhas irmãs, ouçam com atenção na mensagem. Jesus tem dito que não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos dizem que Jesus quebrou a lei do dízimo. E quem dá o dízimo está debaixo de condenação. A Bíblia todinha eu venho lendo, estudando e meditando, que ela fala de obediência a Deus. E que somente os obedientes é quem vão herdar a vida eterna. É que somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu é quem são irmãos, irmãs e mãe do Messias, chamado de Cristo e de Jesus. Que somente aqueles que são obedientes é quem vão ter a vida eterna. Os desobedientes não vão herdar a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, ouçam com atenção. Muitos gravam seus vídeos e dizem que quem dá o dízimo estão debaixo de condenação. Outros dizem que os pastores têm que ensinar a sua membresia a verdade. Mas, meus irmãos, Jesus ele tem dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, vocês serão livres. Meus irmãos, quem não dá o dízimo é quem está debaixo de condenação de Deus, porque são desobedientes. São desobedientes. Não tem salvação para essas pessoas. E também, meus irmãos e minhas irmãs,
ouçam com atenção. Essas pessoas que fazem essas coisas, Jesus ele tem dito que não será tirado da lei nem uma letra, nem a menor sequer será tirada. Ele não tirou nada. Portanto, esses que estão se levantando, querendo ensinar, mas não sabem ensinar nada, querendo ser mestre, querendo ser líderes, mas não são. Não são, irmãos. São apenas falsos profetas, falsos mestres e falsos líderes. Por quê? Não obedecem. O Messias, que é o Messias, o Filho de Deus, obedeceu, não tirou nada, está tudo escrito. Tem que ficar até o fim dos séculos. Enquanto existir o céu, a lei tem que permanecer. A lei do dízimo, das ofertas, ajudar os irmãos, as irmãs, a igreja. Meus irmãos, para essas pessoas que não compreendem essas coisas, que estão doentes, que se negam de dar o dízimo para a igreja, para que a igreja ela venha ter como ajudar os necessitados, as viúvas, os estrangeiros e os órfãos. Essas pessoas é que não sobem para a glória. Em vez de subir, elas descem. Meus irmãos e minhas irmãs, não dê ouvidos para essas pessoas que estão falando isso, que estão gravando esses vídeos e estão afirmando que o Messias, chamado de Cristo e de Jesus, anulou a lei do dízimo. E quem dá o dízimo está debaixo de maldição. Ouçam com atenção. Vocês precisam entender, filhinhos de Deus, filhinhos, vocês precisam entender, compreender que os dízimos, na época, foi dado para os levitas, da tribo de Levi. E esse dízimo, os levitas, era porque cuidavam da tenda sagrada de Deus. E quando os levitas pegavam esse dízimo, eles davam a primícia, eles tiravam a primícia daquele dízimo e davam para o sacerdote Arão. E Arão tirava a primícia daquela parte que ele recebia, daquele dízimo, e dava para o líder chamado de Moisés. Entendam. E Moisés também tirava uma parte desse dízimo que era entregado a ele, tirava a primícia dessa parte, desse dízimo,
que era dada a Deus, para que seja a manutenção da casa de Deus, que era usado, igreja, para as viúvas que não tinham esposo, que cuidavam da casa, que não tinham renda. Era para os órfãos, era para os estrangeiros viverem em paz, sem ter necessidade. Entendeu, igreja? É para isso o dízimo. O dízimo não é para pastores comprar carros de carro, apartamentos, fazendas. Não é não. É para os necessitados. Para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Meus irmãos e minhas irmãs, no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 30 e 1 ao 32 por aí, vocês olhem, ouçam que Jesus está dizendo que ele teve fome, teve sede, teve necessitado, estava doente, estava preso, e ninguém foram o ajudar. Ninguém o ajudaram. Aí eles perguntaram: quando foi que nós te vimos com sede, com fome, descalço, nu, necessitado e não te ajudamos? Quando foi? Aí o Messias vai dizer: foi quando vocês não ajudaram um desses meus pequenininhos. Foi quando vocês fizeram isso, tiraram os direitos dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros e dos necessitados. Ainda mais, ele, o Filho de Deus, vai dizer: apartai de mim, malditos, porque eu nunca conheci vocês. Vocês pensam que conhecem o Evangelho. Vocês pensam, mas não conhecem, porque querem tirar o dízimo da história. Vocês querem anular. Vocês não querem obedecer a Deus fazendo isso. Vocês não querem obedecer a Deus. Vocês querem viver do jeito que vocês querem. Vocês querem fazer o que vocês querem. Não querem obedecer a Deus. Por isso que Jesus vai dizer: apartai de mim, malditos, porque eu nunca conheci vocês. Então, meus irmãos e minhas irmãs, medite com atenção, preste atenção, que vocês vão entender e compreender que nada será tirado da lei de Moisés. Nada será tirado, porque ele não tirou nada. E esses que estão brigando, fazendo contendas e confusões, gravando esses vídeos, afirmando que quem dá o dízimo estão debaixo
da maldição de Deus. Quem está debaixo da maldição de Deus são essas pessoas que não abrem a mão para ajudar os necessitados, as viúvas e os estrangeiros. Que não abrem mão para ajudar a igreja. São essas pessoas que não se dispõem a ajudar no ministério, na obra de Deus. Essas pessoas é que estão fazendo divisões e separações. Mas, meus irmãos, agora que vocês assistiram esse vídeo, vocês que têm fome e sede de vontade de fazer a vontade de Deus, Deus deixa, Deus permite que você faça a vontade dele. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é obedecer a Deus. É obedecer a Deus. Quem obedece a Deus tem amor e ama o próximo como a si mesmo. E ama a Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, fazer a vontade de Deus. Você é tão feliz neste mundo que vai herdar a vida eterna. Mas os que não fazem não herdarão a vida eterna. Agora, meus irmãos, filhinhos de Deus e filhinhas de Deus, meditem com atenção. Não deixe que essas pessoas que gravam esses vídeos, colocando essas coisas na cabeça de pessoas qual também não conhecem a verdade. Essas pessoas que fazem isso, elas não sabem o que está guardado para elas. Jesus ainda não voltou. Essa profecia não se cumpriu ainda. Só vai ser cumprida quando ele vier com todos os seus anjos na glória e se assentará no seu trono real. Se assentará no seu trono real e dará ordem aos seus anjos para buscar todos os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. E os bons ele colocará do lado direito e os maus do lado esquerdo. Então os bons são aqueles, meus irmãos, que gostam, que têm prazer em ajudar, em se dispor, em ajudar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros e os necessitados. Esse é o Evangelho de Cristo. Todo aquele que crê e for batizado serão salvos. Aqueles que não creem e nem for batizados já estão todos condenados. Então, meus irmãos, essas mensagens estão escritas no livro de Lucas, essas mensagens estão escritas no livro de Mateus, capítulo 35. Perdão, igreja, não é Mateus 35 não. Vou mostrar para que vocês entendam, vejam direito.
Está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 46. Pois assim o Senhor ele falou: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham, recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Vocês são abençoados, meus irmãos, porque vocês obedecem a Deus. Aí são abençoados. Como falei que Jesus não quebrou, não anulou nenhuma lei e nenhum mandamento. Tudo tem que estar até o fim dos séculos. Então não adianta vocês que gravam esses vídeos dizendo que Jesus quebrou, anulou o dízimo, não adianta. Porque os verdadeiros adoradores e os verdadeiros conhecedores, eles não vão acreditar em vocês. Eles vão acreditar em Deus, em obedecer a Ele. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. O que não presta, o que é mal, não sobe. Não sobe. Vai ter que pagar o preço. Pois eu estava com fome e vocês me deram água. Perdão, igreja. É no versículo 35. Pois, Jesus falando, pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na sua casa, na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi, Senhor, que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando
Vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos. Foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vós que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna, meus irmãos. Você que está tentando fazer o povo de Deus a não dar o dízimo e nem dar a oferta e nem ajudar na casa de Deus, o seu lugar é esse. O lago de fogo é para onde você vai, é o seu galardão. Mas eu te aconselho que se arrependa e pratique. Volte e pratique as obras de vida eterna. Porque somente somente os bons, os obedientes, é quem vão herdar a vida eterna. Somente aqueles que ajudam o próximo, que dá o seu dízimo, sua oferta, para a manutenção da casa de Deus, para a obra, para ajudar os necessitados, somente esses é quem vão herdar a vida eterna. E como eu tenho dito para vocês, está escrito em João: conhecereis a verdade, porque vocês que gravam esses vídeos falando que quem dá o dízimo está debaixo de maldição, vou mostrar para vocês porque vocês ainda não conheceram a verdade, não se libertaram ainda. Olhem só, João capítulo 8, versículo 31. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. E o 32 ele fala:
E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o 33 ele fala: eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem pecar é escravo do pecado. É filho do diabo. Que o diabo peca desde a criação. Ele é homicida. Então, você que já o conheceu a verdade, foi liberto, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que dão dízimo e a oferta para a manutenção na casa de Deus, do Senhor, continuem ajudando, porque vocês não estão debaixo de maldição nenhuma, vocês estão debaixo de bênção. Vocês estão sendo obedientes a Deus. Deixe essas pessoas que gravam esses vídeos dizendo que Jesus anulou, quebrou a lei do dízimo e das ofertas. Deixa essas pessoas para lá. Faz a tua parte e deixa essas pessoas fazer a delas, porque o galardão delas já estão preparadas. Já estão preparados. O galardão dessas pessoas já estão preparados para elas. E agora todos vocês, mais uma vez, eu vou deixar o livro de como eu falei, o livro de Marcos, para vocês entenderem. Eu vou falar para que vocês entendam. Que Jesus ele falou depois de ressurreto e apareceu para os seus 11 discípulos. Ele disse, no versículo 15, ele fala: então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado serão salvos, mas quem não crê serão condenados. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, onde eu estava falando no começo do vídeo, o livro de Mateus, o capítulo 5, a lei de Moisés, e do versículo 17. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Jesus ele veio para obedecer. Jesus ele veio para obedecer, não foi para desobedecer. Você que faz com que as pessoas não dê o dízimo nem a casa de Deus para a manutenção da casa de Deus, você é desobediente. Você é desobediente a Deus. Mas Jesus nunca foi desobediente. Jesus ele foi obediente até o fim. Ouçam agora no versículo 18. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Entenda ou compreenda. Entenda e compreenda que ele não veio para desobedecer, ele veio para obedecer. Chamou você para obedecer, não foi para desobedecer. Então agora, todos vocês agora fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.